Olá, muito boa noite. Salve Jesus. Salve, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hoje é dia 17 de novembro de 2022, uma quinta-feira friazinha aqui em São Paulo, capital. Mas faz parte de tudo aquilo que a gente vem sabendo, né? Do que estaremos enfrentando, então tá tudo certo. Nos preparar para tudo aquilo que sabemos, tudo que aprendemos. Assim a dor é menor, quando a gente sempre sabe, né, o que vai enfrentar. As dificuldades parecem ser menores ou a gente se torna mais forte, né? Boa noite a todos. Muito boa noite, né? Lá em Caruaru, né? Durante o dia um calorzinho bom, de noite sempre refresca bem, né? Ali em Caruaru, onde estivemos, né? Nesse dia 15 fazendo atendimento espiritual. Onde eu agradeço a todos os irmãos e irmãs que ali estiveram e que nos ajudaram, né? Nos ajudam a que esse trabalho se materialize, concretize-se, para que todos aqueles possam alcançar sempre, né, um alento, socorro que os Espíritos dão. Eu acredito nos Espíritos, eu estou aqui. E cada vez, né, que eu repito essa frase, eu estou aqui, eu me lembro de Jesus falando para Joana, né, Joana de Cusa, diante, né, das todas essas intercorrências, né, que acontecem na nossa vida. Quando a gente fala, né, eu estou aqui, não se trata só eu, Gilberto, não, sabe? Se trata assim, sim, né? De tudo isso que nós vamos aprendendo com Jesus, né, que Ele está presente em nossas vidas, Ele faz parte da nossa vida. E Ele manda aqui para a Terra seus emissários em todo o planeta e nos ajuda a cumprir essa missão, nos ajuda a desenvolver o trabalho, nos ajuda a nós nos melhorarmos como seres humanos, e a gente segue em frente essa jornada. Em meio a toda essa turbulência que nós sabíamos que enfrentaríamos, né? Nós sabemos que a situação não está fácil, não será fácil. Como os nossos irmãos espirituais nos disseram, né, que as coisas não se resolveriam ali nas teclas, mas sim a custas, né, de uma integração, de uma união, né, do nosso povo em prol da maior das causas em que o povo luta. O povo tem o poder. Do povo emana o poder. Do povo emana a solução. Do povo emana a luz. Do povo emana a justiça e a vontade. Sempre foi o povo que mudou o mundo. Sempre foi o povo que fez impérios desabarem. Sempre foi o povo, né, que venceu a tirania dos tiranos. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Então, quando o povo clama, é Deus que está clamando a todos, assim como o soar das trombetas, né, do Apocalipse, que nos revelam todas as coisas que hão de acontecer e que estão acontecendo. Que veja quem tem olhos de ver e que ouça quem tem ouvidos de ouvir. E é nisso que nós nos apegamos e nos fortalecemos, mediante, né, uma chuvarada de tantas coisas ruins que se espalham por aí, justamente para quê? Para desestimular a fé,
para multiplicar a iniquidade e também para quê? Para ver quem está morno, quem é frio, quem é quente. Como está lá na igreja, na carta à igreja, né, em Laodiceia, do Apocalipse, que diz, né, que Jesus vomitaria de sua boca os mornos. Os mornos são aqueles indecisos, ou são aqueles que não se importam, são aqueles que não participam e apenas criticam, são aqueles que querem se aproveitar de todas as situações, de todas as coisas, do qual ele não lutou pela causa. E esses mornos serão vomitados da terra, serão banidos do planeta Terra. O que a gente tem que fazer? A nossa parte, em oração e vigilância. Como ensina Jesus, simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Então, meus amigos, o mundo dos espíritos, eles estão sempre trazendo, né, informações para nós, mediante essa guerra espiritual que nós estamos vivendo. O mundo espiritual não está de braços cruzados, esperando o pau quebrar aqui, apenas para socorrer os feridos, amparar os desencarnados. Não. Do mesmo jeito que os Espíritos de Deus, eles ajudam a desenvolver o progresso, ajudam a transformar a vida das pessoas, ajuda a curar as pessoas, ajuda também a resolver conflitos que estão nos corações dos seres humanos. Se nós prestarmos atenção, lembrarmos, eu sempre falo a vocês, puxem pela memória, de 2019 para cá, né, o caldo entornou. Né, seu Júlio Marques? Ontem eu não fiz a live, nós chegamos um pouco tarde lá de Recife, né? E estava o bagaço da laranja. Estava o bagaço da laranja, tá bom? Por isso que eu não fiz a live ontem, até mesmo por respeito a vocês. A gente não pode também, não estando bem, a gente querer fazer qualquer coisa. Então a gente aprende a conhecer os limites. Eu sei dos meus limites, por isso que a gente tem que fazer as coisas com equilíbrio, certo? Sem exageros, com vontade, né, Terê? Mas com disciplina. Com disciplina, certo? Então vamos lá. Os Espíritos de Deus, né, desde 2019, que eles vieram nos alertando de muitas coisas que aconteceriam, aliás, desde 2008, 2009, que Bezerra de Menezes nos alertava que o mal viria pelo ar. O mal chegou, e de lá para cá, de 2019 para cá, tudo aquilo que estava oculto começou a ser revelado dentro dos corações de cada um. Desse momento em diante, nós começamos a enxergar todas as pessoas que estavam ao nosso lado. Os casais, os filhos, os pais, amigos, pseudo-amigos, né, que estavam junto com a gente ou diziam estar junto com a gente. Durante aquela pandemia, houve já ali uma destoação, né, vibracional entre quem era a favor, quem era contra daquelas doses que estavam ainda em fases experimentais, mas que tinham muita gente interessada nisso. É só as pessoas usarem um pouquinho da memória, que tem um certo país do Oriente que ele já tinha tudo à disposição para oferecer às pessoas diante de algo que ainda ninguém sabia o que era e nem dos efeitos que provocariam. E todo mundo recorreu nessa nação, pedindo ajuda, comprando equipamentos a preço de ouro, certo?
diante de um plano macabro, certo? De fazer com que as pessoas ficassem com medo, fazer com que as pessoas perdessem a conexão umas com as outras, fazer com que as pessoas desacreditassem de tudo, de Deus, ou seja, para desmoralizar religiões, desmoralizar pessoas que se diziam médiums, desmoralizar pessoas que não acreditavam realmente nos espíritos, não acreditavam em nada e apenas usufruíam de um benefício egoístico ao seu bel prazer. Faziam e desfaziam. O mundo estava meio largado. Como os senhores do karma começam a agir na humanidade para poder tirar, né, todos esses seres das trevas que estavam ali infiltrados, permitiu-se que cada um pudesse, né, revelar-se o que era. Quando foram falados e falamos que os sujos estariam se sujando mais, os limpos se limpando mais, começou a haver uma separação de pais e filhos, marido e mulher, de irmãos, de pseudo-amigos, parentes. Começou a causar ali naquele momento uma grande divisão. Uma grande divisão entre todos os seres humanos, entre nações, esse isolamento todo, entre nações, povos, credos, religiões, ateus e tudo mais. Patrões, empregados, ricos, pobres, pessoas de todo tipo, de todo jeito, todos os seres humanos. A única coisa que estava ali em voga, o que era o conhecimento que cada um tinha, a fé que cada um tinha, o amor que cada um tinha de verdade, mas principalmente o respeito que havia ou não havia em meio às pessoas. Muita gente ficou solitária, muita gente ficou abandonada, muita gente foi massacrada, muita gente foi obrigada a fazer coisas para ver os seus parentes. Os próprios parentes impunham regras, condições para que pudessem lhes visitar. Muita gente impôs condições para que os avós vissem seus netos, que os pais vissem os filhos, dentro do caso de casais separados. Uma situação do qual, friamente, as pessoas não entendiam bem o porquê, diante de um processo preventivo que, do mesmo jeito que a onda veio, a onda ficou, a onda aí está, e em seus fatores agora multiplicativos, reativos, diante de um processo que foi ali induzido, né, a grande maioria da humanidade a receber, mostrando aí os resultados de coisas, de aplicações que os seres humanos hoje estão enfrentando, problemas e anomalias e cada vez mais diferentes, cada vez mais estranhos, cada vez piores mesmos, diante de uma saúde fragilizada em que as pessoas estão no físico, saúde fragilizada no emocional e no mental, observando os surtos psicóticos que cada um começou a ter. Isso adentrou a todos os campos. Aquilo que até então não tinha muito importância, certo? Passou a ter importância. Até então, o campo político, por exemplo, era muito desprezado e não havia torcidas para isso ou para aquilo. Ninguém se importava com absolutamente nada até então. Ninguém. Discutia-se futebol, discutia-se coisas que aconteciam pelo mundo, mas nada mexia com a postura das pessoas. Eis que, de repente, quando Bezerra de Menezes fala, né, que Arcanjo Miguel estaria intervindo e mexendo no umbral e fazendo com que todas as coisas ruins que estavam escondidas fossem reveladas. Por quê? Diante desse momento que nós estamos vivendo, houve uma certa,
preste atenção, para chegarmos aonde vocês querem que cheguem. Diante de um fim, de uma moratória anunciada por um grande médium da humanidade aqui do Brasil, de 50 anos, terminando aquela moratória, alguma coisa mudou. Parece que a mente, a mente, os sentimentos das pessoas não recebiam mais nenhum fluido misericordioso, amoroso, e as pessoas começaram a mostrar uma face de escolhas de condições de vida que pareciam ser muito estranhas. Hoje nós vemos pais enfrentando conflitos com os filhos, nós vemos filhos chamando seus pais de vagabundos. Nós vemos filhas ofendendo seus pais, pelos seus pais estarem lutando pelos direitos de liberdade, de filhos que não tiveram qualquer preparo ou não souberam preparar-se para a vida, porque estavam ali totalmente desprovidos de um amor, porque se julgavam mais preparados e mais fortes do que aqueles que os alertavam contra o perigo que estava sendo ali ministrado dentro de campos estudos esses, como se estivessem formando robôs preparados para cumprirem ordens, robôs preparados para despertarem neles um sentimento de santidade que os mesmos nunca tiveram. Nunca tiveram. Nunca tiveram. Desta forma, o que nós estamos vendo acontecer hoje, no Brasil e no mundo, é uma guerra entre lobos e cordeiros. Nós vemos os lobos querendo devorar os cordeiros de qualquer jeito. E nós vemos os cordeiros, por enquanto, mansamente, defendendo-se uns aos outros. E dentro desses cordeiros estão encontrando lobos em pele de cordeiros. Lobo em peles de cordeiros infiltrado nos rebanhos, ali para tentar fazer o quê? Uma tentativa de destruir ou de acabar com esses cordeiros desses rebanhos. Os lobos estão se juntando, mas esses lobos, eles não obedecem a um comando. Eles são de matilhas diferentes, de lugares diferentes, comandados por lobos vorazes diferentes, no qual esses que estão ali tentando persuadir as ovelhas a desistirem dessa união de permanecerem juntas, com isso as ameaçam e as punem de todos os meios e modos. Cortam a ração, cortam a água, de vez em quando colocam uns e outros em apriscos, em currais totalmente fora da luz, fora do acesso à informação. E aqueles cordeiros que tinham acesso à comunicação, que conseguiam berrar aos quatro cantos para pedir ajuda ou para dizer o que estava acontecendo, foram-lhe cerceados os meios de comunicação, quase que cortando-lhe as gargantas, para que os mesmos não berrassem e anunciassem da ação que esses lobos vorazes estavam ali querendo acabar com eles. Os cordeiros, vejam só, eles começaram a perceber que eles são em maior número. Eles estão em muito maior. São bilhões e bilhões de cordeiros para enfrentar milhares de lobos. O lobo, quando ele enche a barriga, quando ele está ali com a barriga cheia,
ele perde a força, a vontade e a disposição de continuar perseguindo os cordeiros para devorá-los. Esses lobos estão ali praticamente com seus buchos cheios de alimentos que daria para eles sobreviverem até a 6ª geração dos seus herdeiros, né? Seus herdeiros ali, que não precisariam ir mais atrás de cordeiros para se alimentar, porque o que eles tinham guardados no seu bucho já era suficiente para poder manter até a 6ª geração de suas vidas. Quando os nossos irmãos do plano superior anunciaram que esse movimento estaria acontecendo no planeta, nem mesmo aqueles que estavam no meio do rebanho acreditou. E até hoje, muitos não acreditam que o rebanho tem força para poder vencer os lobos. O rebanho de cordeiros, eles têm muito mais força juntos, conseguem se defender juntos, conseguem caminhar juntos, porque dentro deles tem muitos estrategistas que são capazes de armar situações para que os grupos de cordeiros que defendem o rebanho, que são cordeiros preparados para enfrentar lobos, eles estão ali já há muito tempo reunidos nesses últimos anos, sabendo, certo, de um processo de contra-espionagem, ou seja, os cordeiros também mandaram os seus disfarçados de lobos e ali estiveram no meio das reuniões dos lobos, onde os lobos estavam armando toda essa trama para poder devorá-los. Esse grupo de protetores dos cordeiros está pronto para poder dar um golpe certeiro e único dentro da cabeça desses lobos vorazes, que são comandados por seres que vivem em outras esferas e outros planos, ou seja, outros pastos, certo? Por quê? Vivem em outros pastos antigos, pastos antiquíssimos, para aquela região mais para o norte e para o leste, principalmente para o leste, diante de nações que tiveram, né, progressos gigantescos ultimamente, assombrosos até, mas às custas de serviços prestados por seres, certo, que ali lhes serviam pela força, pelo comando, duro e ferrenho. Dos outros lados, onde existiam raízes familiares de lobos que construíram ali verdadeiros impérios para comandar outros que seriam descobertos séculos e até milênios depois. Esses lobos ali estão preocupadíssimos com o que estaria acontecendo com os cordeiros daqui, que pareciam ser fragilizados e muito fáceis de serem devorados. Hoje eles estão extremamente amedrontados devido a essa força que esse rebanho vem demonstrando, e principalmente um grupo pequeno desses lobos que vivem em um local denominado a cabeça da América, aonde eles dominaram aqueles que estavam lá por meios de força de compra, ou seja, usaram do poder de barganha com os lobos que tinham lá e não cumpriram com os acordos que estavam ali manipulados. Tomaram o comando e dentro desse comando a intenção qual que é? Tentar dominar uma nação ou um rebanho, aonde esses cordeiros são muito unidos, que não pareciam ser unidos, mas são unidos e uníssonos em todos
a forma pensamento, liberdade, família e fé. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, de tudo aquilo que vem da América do Norte, da Europa, da Ásia, mancomunados em tentar persuadir que a nação sul-africana, sul-americana, esses países que vivem abaixo da linha do Equador, que seriam facilmente subjugados, se enganaram em relação àqueles do qual eles colocaram aqui, inclusive lhes dando o poder de governar. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, todos esses ex-governantes que estão envolvidos dentro desses lobos vorazes que os alimentaram, eles abasteceram, no estômago de muito alimento, alimento para que eles pudessem saciar até a sexta geração de suas vidas, do qual os mesmos, por não estarem conseguindo ter o domínio que eles imaginaram que tivesse, por uma ação que eles desconhecem do que está acontecendo. Como já diria Shakespeare, existe muito mais entre o céu e a terra do que a vã filosofia humana de achar que com o poder bélico, poder econômico, eles poderiam alcançar o domínio dessas terras que são as únicas capazes de manter o planeta Terra em paz, de produzir tudo que o planeta precisa para manter um equilíbrio socioeconômico, um equilíbrio espiritual religioso, um equilíbrio alimentar e com saúde para todos os seres viventes. Como são prepostos de ganância, cada qual quer uma fatia desse lugar. Só que esta nação, ela tem algo totalmente diferente daquilo que eles já conquistaram anteriormente. Diferente. Por quê? Muitas das nações dos outros continentes vivem ali reacionários kármicos que estão quitando seus débitos, pagando suas dívidas com extrema dificuldade. É como você dever para a agiota e por mais que você pague, você continue devendo, parecendo ser uma dívida infindável. Por quê? Existe, dentro dessa nação um elo maior do que tudo aquilo que desenvolveram como força bélica conseguiria vencer. Eles não sabem o que pode acontecer aqui, não sabem como enfrentar o que tem aqui, pois eles não conseguem entender toda essa energia que envolve essa nação, quer as pessoas gostem ou não, acreditem ou não. Existe um manto, mas não é um manto filosófico desses em que as pessoas ficam imaginando esses contos de fadas, não. É um escudo de energia maior do que toda a força bélica existente na Terra. Que essa nação foi escolhida e foi preparada pelo maior ser deste planeta, o mais inteligente, o mais sábio, o mais poderoso. E aqui ele depositou e mandou que aqui se desenvolvesse toda forma de riqueza necessária para o progresso planetário. Mas tudo isso seria reservado a um grupo de pessoas que não fossem gananciosos como esses que hoje tentam de todas as formas tirar do subsolo, do solo, tudo que puderem para levar as nações que eles têm.
Como eles exploraram tudo o que tinha nesses outros continentes, ali pouca coisa restou. Inclusive, todas essas crateras que surgem nessas nações oriundas de escavações e mais escavações que esses gananciosos fazem em busca de riqueza, em busca de tesouros. E vão movimentando rochas subterrâneas, removendo terras, como se fizesse um verdadeiro labirinto ali de cupins, canais e canais no subsolo, onde muita gente fala de Dante, fala do inferno, fala de situações, de visões que muitas pessoas têm, mas na verdade são apenas buscas por riquezas do subsolo que essas nações desenvolveram e desenvolvem para tentarem manter uma vida ao qual os mesmos não conseguem manter mais. Como eles não conseguem adentrar ao subsolo desta grande nação existente no Cruzeiro do Sul, em primeiro lugar, por uns simples cuidados de rochas antiquíssimas, de matéria ainda não conhecida, no qual essas perfuratrizes que atravessam por debaixo dos oceanos não conseguem penetrar essas camadas, porque os mesmos desconhecem o material que já rompeu inúmeras brocas gigantescas, até mesmo com aço puríssimo, pedras de diamante industrial que corta qualquer coisa, mas não consegue quebrar ou romper essas barreiras rochosas desse subsolo. Isso tudo a ciência irá lhes comprovar em pouquíssimo tempo. Para alguns hoje, alguns ligados à geologia, detentores de conhecimentos universitários, apenas utilizando-se de materiais já encontrados na superfície e em alguns metros abaixo da superfície, mas nada abaixo de milhares e milhares de metros, que criam um campo energético ligado ao núcleo da Terra, que cria acima da superfície esse halo de proteção, do qual fará com que esta nação, ainda intacta praticamente no seu subsolo, consiga subsistir a todos esses ataques de grupos de interesses que aqui querem roubar o que ali tem. Os espíritos revelam que todas essas nações que se venderam ao materialismo, não importa a denominação e o nome dessas nações, pois foram aquelas que tiveram toda a sorte e todo o poder que eles quiseram e mal usaram. Quanto à nação maior que estamos falando, aquela que fora preparada pelo Senhor e mestre de todos os irmãos, mestre de todos os mestres, o Cristo, essa nação está preservada, protegida. O que esses lobos estão querendo é invadir de qualquer jeito. Para isso, colocaram aqui, como já foi dito agora há pouco, lobos em pele de cordeiro. Lobos em pele de cordeiro. É preciso apenas que todos os irmãos e irmãs de bom senso, esses que não são mornos, não são frios, mas são definidos na sua fé, definidos na fé. Aqueles que não ficam vivendo da especulação. Tem gente que ama viver na especulação. Não chegam a lugar algum. Quem vive de especulação
vive da exploração da fé alheia, do trabalho alheio, de todos. De todos. Todos. Aqueles que têm fé. Aqueles que realmente acreditam nos espíritos não temem e não temerão jamais, viu? Não temerão jamais todos esses ataques, todas essas insolências vindas daqueles que são mornos. Que todo aquele que conhece a verdade, conhece a fé, isso faz com que essas pessoas, elas queiram tudo o que é errado, porque da forma errada com que elas vêm vivendo as suas vidas, elas querem apenas continuar usufruindo de direitos e não pensando em direitos, em deveres. Jesus diz que ele vai, está no Apocalipse, vomitar da sua boca os mornos. E os mornos estão aí expressando quem são. Loucos para querer usufruir de um pedaço para eles. Não conseguirão chegar a lugar algum. Não conseguirão esse intento. A solução vem do alto. Observem que todas as coisas, veja, até mesmo as pessoas mais próximas desses lobos vorazes, eles estão fugindo dos seus líderes, dos chefes das matilhas. Presta atenção que há aqueles que assim misteriosamente estão partindo até para outro plano. Pessoas que aparentemente brigavam pelo povo, mas tinham apenas interesses pessoais egoísticos. Esse é um dos maiores problemas que os lobos enfrentam. Sabe por quê? Não existe fidelidade entre eles. Eles querem apenas a parte deles, e daqui a pouco a parte deles vai ser pouco, que vão querer comer a parte do outro, e assim por diante. É desta forma que a verdade vem sendo mostrada. Tudo que está acontecendo, ainda é apenas para que os lobos em pele de cordeiro, né, Jennifer? Graças a Deus. Eles se revelem. E eles estão se revelando. E eles vão entregar um ao outro. Por quê? Daqui a pouco, mas bem pouco, mas muito pouco tempo mesmo, todos aqueles, todos os cordeiros verdadeiros, eles vão ouvir uma voz.
de um pastor que ele está em silêncio no momento, em recolhimento, não porque alguns dizem que ele está doente, viu? Porque ele não está doente. Isso é apenas uma estratégia utilizada a fim de que os lobos não o observem e acreditem nessa doença. Não acreditam nessa doença. Certo? Não existe doença. Tá? Não existe doença. O que vai acontecer, veja só, em pouquíssimo tempo, que lobos não conseguirão enfrentar esses rebanhos porque o pastor ele vai pegar o seu cajado, vai pegar o cajado e vai convocar todos os cordeiros, todos, sem exceção. Dos cordeiros recém-nascidos, os cordeiros já não têm nem forças mais para andar. Chegam até a usarem cadeiras de roda, viu? Chegam a usar cadeira de roda para poder se locomover. Mas a voz do cordeiro, a voz do pastor, adentrará ao coração desses cordeiros, e esses cordeiros, eles se encherão de forças e marcharão. Serão milhões e milhões de cordeiros marchando juntos. E com isso, aqueles cordeiros protetores, né? Os cordeiros protetores estarão ali fazendo um cerco de proteção a esses outros, os cordeiros marchadores. E os lobos, esses lobos, o que vai acontecer? Os lobos mais velhos vão começar a desaparecer. Depois de algum tempo, irão encontrar as suas carcaças por onde esse rebanho passou. Viu? Vão encontrar muito desses lobos bem velhos, ali já sem vida, largados pelo caminho, abandonados pelos outros lobos. E aqueles que de fora, aqueles lobos que mentalizaram tudo isso, irão se recolher em seus covis, de onde eles saíram. Irão se recolher em seus covis. A marcha dos cordeiros será tão forte, tão poderosa, que vai fazer com que outros rebanhos em outras nações façam a mesma coisa. A mesma coisa.
a justiça está sendo feita, Céu Azul. Acredite. Você sabe que às vezes é necessário você dar toda a corda para aqueles que são afoitos. Vai dando corda, dando corda, dando corda, vai deixando, até que chegar um momento assim de puxar a corda. Esse momento de puxar a corda está chegando. Está chegando. Eu vou falar uma coisa para todos vocês. O Brasil, ele não precisa do mundo, mas o mundo precisa do Brasil. O Brasil tem tudo o que o mundo quer. O mundo não tem o que no Brasil sobra. Então, se existia, né, algum medo ou alguma coisa que pudesse impedir, veja só, o Brasil se tornará um grande centro tecnológico, industrial, siderúrgico. O Brasil não vai parar. Mesmo que algumas nações inventem, né, de querer, por exemplo, né, criar boicotes. Aqui no Brasil nós temos água, alimentos, minérios, indústrias, tecnologia e principal, mas o principal que o Brasil tem, sabe o que é? Vocês sabem o que é o principal que o Brasil tem? Vocês sabem o principal que o Brasil tem? O seu povo, a sua gente. Aqui estão reencarnados mentes brilhantes. Mentes brilhantes estão reencarnadas aqui, que vão utilizar-se desta fé, exatamente isso, desta fé, e vão mostrar o que esse país é capaz. Do mesmo jeito, viu? Olha só. Do mesmo jeito que as nações tiveram que ir ao Egito para buscar alimentos para sobreviver, do mesmo jeito. Todas essas nações que são dependentes dos minérios, da água, dos alimentos, eles, qualquer coisa que eles quiserem fazer aqui, eles passarão fome. Eles passarão fome. Qualquer boicote no Brasil, vai sobrar comida. Brasil vai sobrar água. Brasil vai sobrar energia. Energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica. Vai sobrar. Tá bom? Então, gente, mantenha o seu coração fortalecido, mantenha a sua fé, não vá atrás de conversa fiada, tá? Não vá atrás de conversa fiada, não. Fortaleça a tua fé.
Acredite em Deus, acredite nos espíritos, fortaleça a sua família, cuide da sua família. Se você vem ouvindo já essas lives, você já tem guardado alimentos na sua casa, viu? Já tem guardado os alimentos na sua casa. É bom ter sempre um pouco de alimentos. Não desperdice nada. Certo? Porque o pastor ele vai tocar, né? Vai tocar a trombeta. Já ouviram o chofar? Já ouviram lá o toque do chofar? Vai ser isso. O pastor vai tocar o chofar, que vai fazer com que o coração e a fé de todos, sejam tocados. O restante caberão aos protetores fazer daqui para frente. Então, sem desespero. Você sabe que uma coisa belíssima que está acontecendo aqui é a solidariedade entre aqueles que não são mornos e nem são frios. A solidariedade que está havendo. Vocês se lembram que na Revolução Francesa faltou justamente a fraternidade. Viu? Faltou a fraternidade lá. Não está faltando a fraternidade aqui. Não está faltando a fraternidade. Essa é a coisa mais importante. Por isso que não haverá revolta. Não haverá revolta. Você sabe que vocês vão ver muitos pais chorando pelos seus filhos. Não porque morreram, não. Mas ver seus filhos assim, alienados mentalmente. Principalmente muitos jovens que não conseguiram aprender nada, não conseguiram se vincular aos pais, não conseguiram se vincular a uma fé, não conseguem se vincular à vida. Então, gente, não se preocupe, os protetores já estão juntos. Daqui a pouco, o pastor vai fazer algo, né, como Josué Ben-Nun fez. Viu? Josué Ben-Nun. Sabe quando Josué marchou nas muralhas de Jericó? Sabe quando Moisés ele levantou seu cajado, o mar vermelho abriu? Pois é. Como ajudar as crianças e os jovens, dona Sueli? Abraçando-os. Abracem esses jovens. Abracem os jovens. Abracem eles. Não mencione nunca a palavra religião. Porque eles foram ensinados a não acreditar em nada. Então, apenas demonstre
O amor, só isso. Vocês vão precisar alimentar essa juventude, porque eles não terão nem o que comer. Eles se tornarão como que andarilhos. Não tenha medo de nada. Não tenha medo. A solidariedade está presente porque os cordeiros, em seus corações, eles sabem o que tem que fazer. Tá bem? Fiquem fortes. Fiquem fortes. Lembre-se disso. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. A solução vem do alto. A solução veio do alto. A solução está nas mãos daquele que tem o verdadeiro poder. A marcha dos cordeiros vai fazer com que as muralhas de Jericó caiam novamente. Lembre-se disso. E outra coisa, até agora só não foi feito nada porque estava se fazendo uma avaliação das consequências possíveis de fora para dentro. O mundo precisa do Brasil. E essa informação, os Espíritos de Deus já passou para quem tinha que passar. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Coração do mundo e pátria do Evangelho. Lembre-se disso. A proteção que esta nação tem, a proteção que essa nação tem, nenhuma outra nação teve. Nenhuma outra nação teve. Bom, amanhã, essas horas, estaremos lá no Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, no sábado estaremos ali na Avenida Ayrton Senna, 2600, no auditório do Hotel Promenade. No sábado, logo de manhã, vai começar o atendimento espiritual e nossa palestra logo de manhã. 7 horas da manhã começa a palestra. Ok? Viu, gente? Mais do que o dia D, mais do que a invasão da Normandia, mais do que a Guerra dos 100 Anos, mais do que a Revolução Francesa, mais do que a descoberta, sim, na Barra da Tijuca. Isso aí, Avenida Ayrton Senna, 2600, no auditório do Hotel Promenade, na Barra da Tijuca. 7 horas da manhã estarei lá falando. Depois já começa, aí vem os espíritos aí, todos serão atendidos, os que estiverem lá. Só ter paciência. Sabe que eu estou falando isso para vocês, gente? Sabe por que é? Sabe o que é isso? É apenas o cumprimento das profecias, nada mais, nada menos.
apenas o cumprimento das profecias. Só isso. Tá bom? É o que está escrito no Apocalipse. Só isso. Mais nada. Tudo simples. Separação de joio e trigo. Mas o duro é você ver essa separação de joio e trigo dentro da sua casa, da sua família. Às vezes, seus próprios filhos vocês verão os corações de vocês sangrarem de ver seus filhos fazendo coisas e falando coisas. Mas não se culpe, não. Você deu oportunidade para eles. Você deu oportunidade para eles. Assim como a gente dá oportunidade para todo mundo. Eu sempre falo para vocês, gente, não se contamine com o mal. Cada um acredita naquilo que bem queira, gente. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Ninguém. Né? Avenida Ayrton Senna, 2600, no auditório do Hotel Promenade. O atendimento é por ordem de chegada, tá bom? Viu? É por ordem de chegada o atendimento. Gente, vamos tomar café da manhã e vamos lá. Ficar o restante do dia alimentados com os fluidos, com a fé. É o que a gente faz. Querendo ir, tendo paciência, tem que ter paciência. Não adianta chegar lá com pressa. Sabe por quê? Os médiuns são sempre os primeiros a chegar e são sempre os últimos a sair. E se você for lá para brigar, você vai atrapalhar o atendimento. Então, será um prazer imenso estar com vocês. Tá bom? E mais uma vez eu peço humildemente a vocês. Podendo ajudar, estou precisando de ajuda. Que você puder ajudar, eu agradeço. Agradeço de coração, estou precisando. De verdade. De verdade. Tá bom? O que estivesse ao alcance você faça. Uma prece. Podendo ajudar, você ajuda do jeito que puder, como puder, se puder. Dedico a vocês esta prece, esta Ave Maria, porque é Nossa Senhora que nos proporciona tudo isso. E olha, mesmo que entre alguém na live que não concorde, começa a xingar, começa a debochar, sabe? Você não precisa dar importância a isso não, tá? Eu estou me programando para ir à Fortaleza. Tem uma dívida de gratidão com os nossos irmãos lá do Ceará. Uma dívida de gratidão. Eu vou a Fortaleza e vou a Limoeiro do Norte. Só estou vendo para poder baixar um pouquinho o preço das passagens. Outra coisa, viu? Tem muita gente, vocês vão ter muita surpresa, viu? Literalmente as máscaras vão cair, tá? Literalmente as máscaras vão cair. Tá bem? Então, podendo ajudar, eu agradeço. De coração, estou precisando mesmo. Tem esse QR Code aqui. Para você doar pelo QR Code, você tem que entrar no seu banco, tá? No Pix do seu banco. E mira a câmera aqui, ó, do QR Code no Pix. Viu? Eu só posso ser o Pix, gente. Quem cuida disso é meu filho. Aliás, vocês podem dar os parabéns para mim. Pode dar os parabéns para mim? Para Renata também. Né?
vai aumentar a família. Meu filho Leon e a Sara vão ser papais e eu vou ganhar mais um neto. Renata vai ser vovó e eu vou ser avô de novo. Então dá os parabéns. Assim, parabéns! Tá vendo? Parabéns. Né? O Leon e a Sara tá vindo aí. É mais um rissatinho. Viu? Parabéns ao Leon. Parabéns à Sara. Deus abençoe. Né? A gente vê os filhos nascerem. E a gente vê agora os filhos dos filhos nascerem. Né? A Renata não tá aqui. Mas é muito gostoso, viu? É muito gostoso, é muito prazeroso. Né? Pra gente é muito bom. Eu fico muito feliz. Você vê o filho nascer, depois você vê o filho do filho nascer, aí já viu, né? É uma bênção. E essa prece eu dedico, né, aí ao meu filho, ao Leon, mais a Sara, e a todos vocês que são vovós, que são papais, que sonham em ser papais, mamães, a família de vocês, a todos vocês que ainda não são papais, que nem estão namorando, né? Não tem ainda ninguém, mas tenha fé que a bondade de Deus permitirá que todos serão ou sejam agraciados. Não se preocupe, estão perguntando a respeito de uma pessoa, não se preocupe. Está fazendo contas. Tomara que a conta bate. Essa prece, uma das Ave Marias que eu mais me identifico, que eu mais amo, viu? Que eu mais amo e dedico ao coração de vocês. A noite desce, lentas e tristes, cobrem as sombras a serrania, calam-se as aves, choram os ventos, dizem os gênios, Ave Maria. Na torre estreita de pobre templo, ressoa o sino da freguesia. Abrem-se as flores, vésper desponta, cantam os anjos, Ave Maria. No tosco albergue de seus maiores, onde só reinam paz e alegria, entre os filhinhos o bom colono repete as vozes, Ave Maria. E longe, longe na velha estrada, para, e saudades a pátria envia, romeiro exausto que o céu contempla e fala aos ermos, Ave Maria. Incerto nauta por feios mares, onde se estende névoa sombria, se encosta ao mastro, descobre a fronte, reza baixinho, Ave Maria. Nas soledades, sem pão nem água, sem pouso e tenda, sem luz nem guia, triste mendigo que as praças busca, curva-se e clama, Ave Maria. Só nas alcovas, nas salas dúbias, nas longas mesas de longa orgia, não diz o ímpio, não diz o avaro, não diz o ingrato, Ave Maria. Ave Maria, no céu, na terra, luz da aliança, doce harmonia, hora divina, sublime instância, benditas sejas, Ave Maria.
Tudo é possível àquele que crê. Lembre-se disso. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Viu? Tudo é possível. Jesus disse: pede que vos será dado. Busque e encontrareis. Pede que vos será dado. Busque. Vai atrás. Pede. Faz a sua parte. Sem medo. Sem dúvidas. Acredite. Acredite. Você tem merecimento. Acredite nisso. Você tem merecimento. Acredite nisso. Você tem merecimento. Um bom descanso, muita paz, saúde. Mais um pouquinho. E a hora que o cordeiro tocar o chofar, levante-se de onde você estiver. Siga o som do chofar. Siga o som do chofar. Siga. Um bom descanso. E mais uma vez eu peço, se puder ajudar, eu agradeço. Estou pedindo o que estamos precisando. Deus os abençoe. Muito obrigado. Um bom descanso a vocês.